Já na Bíblia Latina de Jerônimo, portanto, luxúria vai abranger uma enorme gama, mesmo quando começa a se condensar em torno da carne como local de oposição a Deus. Passo das escrituras em latim para as leituras morais de Jó, de Gregório Grande. Esse texto vai fixar para a teologia moral medieval uma certa visão da luxúria e seu lugar entre os pecados principais e mais letais. Então veja como que para Jerônimo a luxúria vai abarcar muitas coisas que não estão necessariamente numa ordem. Para Gregório o Grande, vai estar entre os pecados principais e letais. Os esquemas de classificação de Gregório são bastante diretos. 7 pecados principais brotam da raiz maligna do orgulho: vanglória, inveja, ira, tristeza, avareza, gula do estômago e luxúria. A luxúria vem por último, não porque seja menos importante, mas porque Gregório quer enfatizá-la. Com a malícia e o orgulho, ela forma um trio de pecados que ataca particularmente a raça humana. Ela leva à idolatria e a um ou outro de seus pecados irmãos ao longo de várias cadeias causais. Então veja que há uma lógica que Gregório vai elaborar em torno desses pecados. As filhas ou consequências da luxúria são identificadas por Gregório como cegueira mental, falta de consideração, inconstância, pressa, amor próprio, ódio a Deus, apego apaixonado ao presente e horror ou desespero com relação ao futuro. Esses esquemas e conexões causais dificilmente sugerem a flexibilidade da luxúria no pensamento de Gregório. Então, era flexível no pensamento de Jerônimo, não é flexível no pensamento de Gregório. Ela agita a alma de inúmeras maneiras, queima, bate, estimula, atravessa. A luxúria parece nessas passagens significar autoindulgência, autogratificação. Ela é tanto da carne quanto do coração, da ação, do pensamento. Muitos caem porque se livram de si mesmos, de luxúria carnal, apenas para cair na luxúria interior do orgulho. Enquanto a luxúria agitar a alma, a salvação é impossível. Ao mesmo tempo, em textos adjacentes, Gregório ensina que a luxúria é o que chamaríamos de pecado sexual. Ela está ligada aos órgãos genitais. Mais simbolicamente, Gregório diz que está ligado aos lombos nos homens e ao umbigo, ou seja, no centro nas mulheres. O demônio, então, os lombos têm mais a ver com que nem cingir os lombos é meio que apertar o cinto, tá? Então, você sabe os lombos, né? E aqui no umbigo, na região das mulheres. O demônio mantém esses membros em sujeição e, a partir deles, produz as imagens lascivas e os impulsos fisiológicos que levam os atos de luxúria, externa ou interna. O pecado está ligado à efeminação e à animalidade. É simbolizado pelo asno, pelo porco e pelo verme. E considerado um pecado carnal. A luxúria vai ser descrita como manchando, poluindo, como algo fétido, que cheira mal. O ensinamento de Gregório sobre a luxúria duplica o pecado. Por um lado, é um pecado sujeito a uma modulação indefinida através das câmaras do corpo e da alma. Vai aparecer em um aspecto e depois em outro. Vai ser derrotado na carne e retornado por meio de imagens projetadas pela memória. Se a memória de um tipo de prazer for controlada com sucesso, o próprio controle pode se tornar uma ocasião para a luxúria, porque vai revisitar a imagem do pecado. Por outro lado, o pecado está alojado nos órgãos genitais, como uma parte do corpo que foi entregue ao controle demoníaco. Ele sai desses órgãos por meio de canais específicos de desejo. Ele se estende à fornicação, ao adultério e toda ordem perversa da carne. Uma maneira de amenizar essa dualidade é acreditar que Gregório quer elevar os pecados sexuais a uma proeminência única como a causa do pecado. Os lombos se tornariam a fonte de toda a luxúria.
Há algo nessa crença, mas ela ignora a lógica diferente implícita nas duas visões de luxúria. A lógica da luxúria generalizada é a lógica da mutação, da infiltração, da reativação. A lógica da luxúria genital localizada é a lógica da ruptura, do ataque direto. Essa lógica dupla não é acidental. Ela é importante para a estratégia argumentativa de Gregório.